Olá, boa tarde a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Cresce a produção de carros no Brasil. Se o mercado interno ainda anda fraco, as exportações foram responsáveis pelo melhor trimestre da história. Mas o índice de inflação tem queda. Desta vez, o IGPDI registrou deflação e aumenta a expectativa por uma redução nos juros ainda maior pelo Copom, que se reúne na semana que vem. E também uma entrevista ao vivo com o presidente do Sindicato da Indústria da Confecção sobre a crise no setor, motivada pela entrada do produto chinês. O cenário econômico está no ar. Nós começamos o programa de hoje com informações sobre a Operação Carne Fraca. Hoje, o Ministério da Agricultura divulgou um balanço da operação e 3 frigoríficos terão um registro cancelado. Vamos até Brasília para falar com o repórter Pedro Henrique Moreira. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. O que foi divulgado hoje foi o resultado de uma auditoria feita pelos técnicos do próprio Ministério de forma independente da Operação Carne Fraca. Eles foram aos supermercados e recolheram 302 amostras de produtos das 21 plantas que estão sob suspeita. E dessas 302 amostras, 8 apresentaram aí problemas que podem causar risco à saúde. Foram encontradas, por exemplo, bactérias que podem causar diarreia e vômito em hambúrgueres da marca Novilho Nobre, em 3 lotes diferentes dessa marca. E também foram encontradas bactérias em uma amostra da linguiça cozida da Frigo Santos. O Ministério disse que a maioria desses produtos já tinha sido retirada do mercado no dia 23 de março e que no caso dessa linguiça da Frigo Santos, que já determinou a retirada, também o recolhimento desses produtos. Em outras 31 amostras, o problema foi produto fora do padrão, fora das especificações, mas o Ministério afirmou que elas não causam risco à saúde. Por exemplo, excesso de amido em embutidos, o uso de um conservante também que é proibido em embutidos e que estava em linguiças e salsichas das marcas Souza Ramos e Pecim. E também foi encontrado excesso de água no frango em uma das unidades da BR Foods e em frangos também da Frango DM. Nesse caso, aí, essas unidades estão sofrendo inspeção e os produtos podem ser recolhidos ou não, dependendo dessas inspeções. O Ministério também informou, como você disse, que vai cancelar o registro de 3 unidades que já estão interditadas. Então, com o cancelamento do CIF, elas não vão poder voltar a produzir. São 2 unidades da Pecim e uma unidade da Central de Carnes. E o Ministério também disse que outros frigoríficos podem ter o registro cassado conforme forem saindo os resultados de novas análises ou conforme for saindo aí o resultado de outras etapas da Operação Carne Fraca. Por outro lado, das 21 unidades que tiveram as exportações suspensas, o Ministério informou que 3 delas vão poder voltar a vender para o mercado externo. São elas os frigoríficos Argos, Madeiro e Breyer e Cia, todos do Paraná. Piotto. Obrigado, Pedro. Bom, e a produção nacional de veículos subiu 18% em março. Mais uma vez com desempenho puxado pelas exportações. Agora, as vendas externas registram o melhor trimestre da história. A Vanessa Casalino tem as informações diretamente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Boa notícia do setor da indústria automobilística, né? Boa notícia mesmo, Piotto. Boa noite a você, boa noite a todos. Os dados foram apresentados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Para a gente ter uma ideia, esse melhor desempenho que você falou, trimestral da história, equivale a um crescimento de 70% em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. É muita coisa. Segundo a Anfávia, boa parte desse crescimento de março, veio, como a gente viu, para alimentar as exportações, resultado de um esforço das montadoras e de acordos bilaterais fechados recentemente pelo governo. Vamos dar uma olhada aí nos números? Ao todo, 234.700 veículos foram fabricados em março, um crescimento de 18% em 12 meses e de 17% em relação a fevereiro. No trimestre, a produção é 24% superior à dos 3 primeiros meses de 2016. Já no mercado doméstico, as vendas aumentaram 39% em relação a fevereiro, mas no acumulado do trimestre houve queda de quase 2%. Agora, esse melhor desempenho de março foi puxado mesmo pelas exportações, como a gente falou, E essas vendas externas tiveram um crescimento de mais de 50%.
57% em volume financeiro sobre março de 2016 e de 11% sobre o mês passado. Mas apesar dos números positivos, o presidente da Anfavea afirma que o resultado traz uma situação um pouco melhor, mas não o suficiente para reduzir a ociosidade das fábricas. Em relação ao mercado interno, Antônio Megali atribui aumento nas vendas a um número maior de dias úteis em março e ao fato de muitas empresas estarem fazendo a troca de frotas. A gente vê que agora, com março, nós estamos realmente nesse caminho da estabilização. Devemos gradualmente ver números um pouco mais positivos, principalmente no segundo semestre desse ano, quando teremos talvez no último trimestre do ano um crescimento mais forte, e isso faz com que a gente mantenha ainda as previsões de crescimento moderado de 4% no mercado como um todo. O importante é que a economia continue dando passo, isso é, o governo continue aprovando aí os projetos que são tão importantes para o Brasil. Com certeza, essas reformas, além de outras que a gente espera que venham mais à frente, elas poderão dar uma percepção maior para o investidor, garantir uma visão mais otimista e que os investimentos voltem de uma forma mais robusta para o Brasil. E essa é a linha que a gente acredita que é o crescimento, ele se dará através do investimento. Já no que se refere ao emprego, o número de trabalhadores do setor encolheu 6% nos últimos 12 meses e hoje soma pouco mais de 120 mil empregados. A Anfavea explicou essa queda simultânea, um aumento na produção, dizendo que as empresas investiram mais em produtividade. Agora um aumento de 70% é para comemorar, né, Piotr? E como entender esses números vai fazer também entender o porquê que talvez o desemprego não saia desse patamar altíssimo que nós temos hoje, embora tenha boa notícia, evidentemente, do aumento da produção. Sem contar que os economistas também estão fazendo uma avaliação, a gente tem falado disso aqui no cenário econômico, que tem ainda muita capacidade ociosa dentro da indústria. A indústria vai aumentar de produção, mas provavelmente ainda não vai contratar tão rapidamente, porque vai se ocupar justamente dessa condição ociosa que ela tem ainda. Bom, e a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje o Índice Geral de Preços de março. O IGPDI registrou uma deflação, ou seja, uma oscilação negativa do índice de inflação em 0,38%. O IGPDI é usado para alguns reajustes de tarifas públicas, contratos de aluguel e planos de saúde nos contratos mais antigos, segundo a Fundação Getúlio Vargas. No acumulado de 12 meses, o IGPDI é de 4,41%, ou seja, com essa queda também de um outro índice de inflação, aumenta essa expectativa para a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, que decide a taxa Selic, a taxa básica de juros do país. Isso tudo vai ser na semana que vem. A taxa está caindo e aí, evidentemente, há uma expectativa de que haja um corte da taxa ainda maior. A gente vai estar acompanhando na semana que vem aqui. Bom, o Instituto de Pesquisa Aplicada Econômica, o IPEA de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou hoje no Rio o Índice de Formação de Capital, que projeta a intenção de investimentos na construção civil e também na indústria. A Alessandra Lago tem os detalhes da redação da TV Brasil no Rio de Janeiro. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Então, um índice que é medido mensalmente pelo IPEA apresentou um aumento de 3,4% em relação de fevereiro em relação a janeiro. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 1%. Com isso, a queda acumulada desse índice nos últimos 12 meses passou de 9% para 7,9%. Bom resultado da formação bruta de capital fixo nesse mês, se deve à consequência de um bom desempenho em dois elementos que são muito importantes nesse índice, que é a estimativa de investimento da indústria nacional e a expectativa de investimentos na construção civil. Piotr. Obrigado, Alessandra. Bom, e depois do intervalo nós temos os números do mercado financeiro, da cotação dos frigoríficos e uma entrevista com Ronald Massija, do Sindicato da Indústria da Confecção. A competição com o produto chinês tem fechado fábricas e provocado desemprego no setor aqui no Brasil.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas agora à tarde para socorrer funcionários do frigorífico JBS na unidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, depois de inalarem amônia que vazou na unidade dessa cidade de Campo Grande, no Mato Grosso. A JBS confirmou o incidente e disse que o vazamento já foi controlado. Informou também, através de uma nota, que a unidade foi evacuada por medida de segurança. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região e não correm risco de vida. Aliás, no horário que aconteceu o acidente, no meio da tarde de hoje, as ações da empresa registravam uma baixa ainda maior. Na mina de hoje, a JBS chegou a ter as ações cotadas a R$ 9,47 no seu valor mínimo. A JBS que também enfrenta problemas além da carne fraca. O comando da empresa vem sendo questionado na justiça. Vamos dar uma olhadinha também na cotação então dos frigoríficos com os papéis negociados aqui no pregão. Olha, o único que subiu hoje foi o frigorífico Minerva, esse é todo focado, 80% focado em exportação, 0,93% de alta. Marfrig caiu 0,35%, BR Foods com 1,68% de queda, a JBS, portanto, ela fechou em 9,50%, subiu um pouquinho da mínima, que tinha sido 9,47%, mas tem queda acentuada hoje de 2,66%, é o frigorífico com mais dificuldade para recuperar as perdas depois de anunciada a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Bom, e agora os números do índice Bovespa e também a cotação do dólar com os valores já definidos também. Olha, o Ibovespa caiu 0,85% hoje, está com 64.222 pontos a bolsa. E por fim, o valor do dólar hoje, a cotação do dólar alta de 0,93%. Voltamos à casa emblemática do valor do PI ali, 3,14%. Esse é o valor agora do dólar negociado hoje. E a Argentina está passando por uma greve geral de 24 horas nesta quinta-feira. E essa paralisação está tendo reflexos aqui no Brasil. A Vanessa Casalino tem outros detalhes da redação do TV Brasil. Vanessa. Pois é, Piotr, quem diria, né? Uma greve lá na Argentina com reflexos aqui. Os impactos são no transporte aéreo. A greve está afetando os sistemas regionais e também a malha internacional. Com isso, as principais companhias aéreas brasileiras cancelaram voos de partida e de retorno aqui no Brasil. Vamos às informações detalhadas? A Latam cancelou todos os voos domésticos e internacionais operados para a Argentina ou vindos do país vizinho. Os passageiros foram orientados a reprogramar as viagens pelo site da companhia na aba Consulta de Alteração ou pela central de atendimento. A Gol cancelou 14 voos ao todo, tanto os que chegam quanto os que partem da Argentina. A empresa orienta os clientes a entrar em contato com a companhia para escolher uma reacomodação. Já a Azul informou que os voos programados para hoje estão cancelados e foram reagendados para amanhã, sexta-feira. Essa greve geral na Argentina foi deflagrada por 3 centrais sindicais que querem a mudança do modelo econômico do governo de Maurício Macri. Por lá, a inflação chegou a 40% no ano passado e corroeu a renda, comprometendo o consumo. Com isso, a produção industrial segue em queda há mais de um ano e a pobreza já atinge mais de 30% da população, Piotr. Obrigado, Vanessa. A história da inflação faz com que você mexa completamente no humor das pessoas. 40% de inflação, nós estamos aqui com inflação em queda, apesar da dificuldade, há toda uma preocupação, evidentemente, com a retomada da economia, mas há, evidentemente, expectativa de que ela melhore, porque a inflação, evidentemente, está baixa e não é o caso da Argentina. Bom, e a competição com as roupas importadas da China tem causado o fechamento de fábricas e confecções. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu tenho uma informação em Brasília. Agora, Pedro Henrique Moreira. Pedro. Piotr, o Ministério da Agricultura também divulgou hoje a situação do mercado externo das carnes brasileiras. No balanço atualizado, 21 países ainda estão com restrições à importação de carne do Brasil, incluindo aí, por exemplo, o México, né, que é um mercado importante. Outros 32 mercados estão com suspensão parcial ou com reforço na fiscalização. E aí eu digo mercados porque entre esses 32 aí está, por exemplo, a União Europeia, que tem vários países. A União Europeia continua com a suspensão de importação das 21 plantas que estão sob investigação. E com reforço na fiscalização, a gente pode dar como exemplo os Estados Unidos. Outros 9 mercados reabriram as fronteiras para as carnes brasileiras, pois aceitaram as medidas apresentadas pelo Brasil, entre eles a Jamaica, que anunciou hoje que vai retomar aí a importação de carne processada do Brasil, que chegou à conclusão de que a carne processada não havia sido afetada. E outros 2 países ainda estão em análise
avaliando as informações que o governo brasileiro apresentou. São eles Ilhas Seychelles e a República Dominicana. Piotr. E a competição com as roupas importadas da China, agora sim, tem causado fechamento de fábricas e confecções brasileiras e desemprego no setor. O preço baixo que faz o produto chinês ser mais competitivo em relação às roupas fabricadas aqui no Brasil tem feito muito consumidor comprar a roupa importada. O resultado é que a indústria nacional sofre com isso. Para entender a crise no setor e os desafios, eu converso agora com Ronald Macicha, presidente do Sindivestuário. Ronald, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Tudo bem? O que nós estamos vendo? Eu me lembro de uma crise no setor têxtil, parecida com essa, justamente porque tinha competição com o produto chinês, ainda no governo Collor, no começo dos anos 90. Isso, exatamente. Tem alguma similaridade com aquela crise, essa que nós estamos vivendo agora, que agora atinge as roupas confeccionadas, ou seja, confecção? Essa é pior. Essa é pior? Essa é pior. Essa é pior porque atinge empresas que empregam muita gente. Então, o setor do vestuário é o segundo maior empregador nacional depois da construção civil. O fechamento de quase 1.500 empresas no ano passado, isso gera uma quantidade de desemprego muito grande, diferente do que é 1.500 empresas. Isso é diferente do que foi na indústria têxtil em Americana, porque lá a indústria têxtil é intensiva de capital, não é intensiva de mão de obra. A indústria do vestuário ela já não consegue ser competitiva para poder vender mesmo aqui dentro do Brasil. Nós temos um limite mínimo, um nível de valor de dólar, que seria algo como 3,60, que começaria a impedir a importação de roupas, principalmente da China, 70% quase, vem da China. Então, Ronald, vamos fazer só uma conta. Então, até tempos atrás, quando o dólar teve aquele estouro que chegou perto dos R$4, neste caso específico, a roupa brasileira estava competitiva, não tinha muita... exatamente. Não tinha tanto enfrentamento com o produto chinês. Hoje o dólar está fechado em 3,14, ou seja... Já como você disse, o PI. Então, o valor do PI. É que ele está sempre oscilando um pouco acima, um pouco abaixo. Exatamente. Agora é amplamente favorável à importação. Como pelo custo Brasil, a indústria nacional não consegue produzir ao preço que a roupa é importada, a tendência é cada vez mais a produção se deslocar para o produto importado e não aqui. Agora, o que nós temos? Nós temos fábricas brasileiras que estão fabricando lá ou é uma fábrica chinesa que está só apenas vendendo para o Brasil? Não, é a fábrica chinesa que está vendendo para o Brasil. Nós estamos exportando emprego para lá, na verdade. Então, nós não podemos, não tem como continuar desse jeito. E agora entrou essa bomba atômica da reoneração. A reoneração pega de frente a indústria da confecção, porque ela é intensiva de mão de obra. Reoneração da folha de pagamento, isso. Né? Então, ela pega de frente. E com isso, cada vez mais a gente se distancia da possibilidade de se competir com o produto importado. Não dá para imaginar que vai ter controle do câmbio de novo, porque é inimaginável essa possibilidade. Até porque também não há bom. Não é bom e não há governo no mundo que tenha essa capacidade mais. As experiências que fizemos não foram exatamente saudáveis. Né? Qual é a alternativa? É mexer no custo Brasil e onde que o custo Brasil afeta o setor de confecção? Toda a indústria, principalmente de confecção, ela é eficiente da porta para dentro. Ela perde a eficiência quando para fora, sai da fábrica. Então o custo Brasil pesa demais no custo final do produto. Mas o que é exatamente o custo Brasil para a indústria da confecção? São impostos, nós temos 42% de impostos colocados na roupa. Então vamos por parte, me permita, Ronald. Ou seja, eu tenho alta produtividade dentro da fábrica. Tem. Eu tenho uma gestão eficiente, moderna e funcionários que produzem com qualidade e rapidez, ou seja, eu elevo o nível de produtividade. Exatamente. Mas quando eu tenho incidência de impostos, ou seja, carga tributária... Logística deficiente. A logística é problemática também? Sim, porque você vende roupa para o Brasil inteiro. Então, aí nós estamos pagando o preço de ser um país continental. Tudo bem, mas se fosse mais bem feita a logística no país, seria muito mais barato o frete. O frete é muito caro de você mandar uma roupa, por exemplo, fabricada em São Paulo, que é o principal polo produtor. Você quer exportar, você quer mandar para o Nordeste, e é muito caro esse transporte. Esse frete é caríssimo. Ele representa muito no preço final do produto. Então você tem uma incidência de mão de obra muito, muito cara, principalmente pela legislação trabalhista nossa, que é arcaica. Você tem uma carga tributária de 42%,
que é jogado diretamente no preço do produto. Você tem uma logística que é cara, o frete se torna muito caro. Nunca você vai competir com um produto importado que chega muito barato de lá e, ok, ele tem o problema da logística, mas só. Das medidas recentes anunciadas pelo governo, a começar dessa possibilidade da terceirização, isso mexe com o setor, melhora a capacidade do setor de enfrentar o produto importado ou não? Sim. Por quê? Porque, primeiro que juridicamente passa a ser agora seguro você trabalhar com terceirização, que não era antes. E da onde veio a terceirização? Justamente da necessidade de você reduzir carga tributária. Então, uma empresa grande, ela fecha a sua unidade industrial e distribui a produção por pequenas oficinas, que estão no regime do Simples. Então, como ela está no regime do Simples, artificialmente o preço do produto começa a ter uma carga tributária menor do que se tivesse sido fabricado pela indústria mãe original. Tá. Então, o fato da terceirização é benéfico. Isso vai ajudar. O que a contrapartida, que foi a reoneração da folha de pagamento, ela pegou de frente as indústrias intensivas de mão de obra. A que fabrica ela própria. Fabrica ela própria. Ou seja, que ela não terceiriza quase nada. Se ele não terceiriza quase nada, isso aqui ele pegou de frente. Quase que inviabiliza a indústria, você manter uma indústria grande. Você vai se obrigar a terceirizar. E empatou isso ou não? O benefício de um lado e a remuneração do outro? O benefício da terceirização? Não. A remuneração é muito mais cara, muito pior do que é o benefício da terceirização, mas muito mais. Me permita uma expressão aqui que não raro eu ouço de analistas dizendo que falta produtividade na indústria brasileira. Por outro lado, há adaptações que todos teremos de enfrentar. Normalmente essa expressão é muito genérica. Eu estou lhe fazendo a pergunta porque normalmente ela é muito genérica, ela não é específica. Há alguma especificidade em relação à indústria da confecção no Brasil? O que poderia ser a modernidade que eu tenho de me adaptar a essas novas regras do mercado hoje? Existe isso ou não? Não. A indústria de confecção, ela é basicamente uma costureira com uma máquina de costura. As máquinas de costura são as mesmas que estão lá fora. A indústria nacional, durante muito tempo, ela continuou mantendo suas máquinas up-to-date, atualizadas. Sim. Então, você não tem diferença de maquinário. A mão de obra é tão boa aqui quanto na China. O pulo do gato, onde está o pulo do gato? Economia de escala. O chinês, ele produz, como ele produz para o mundo inteiro, ele produz volumes muito grandes. E a economia de escala, como todo economista sabe, é o principal fator de redução de preço final de produto. Aqui no Brasil, por conta de uma queda significativa do poder de consumo, a gente quase não exporta por causa do dólar. Então, o poder de consumo aqui vai diminuindo e, com isso, a produção das fábricas começa a diminuir seus volumes. Em diminuindo os seus volumes, você vai perdendo a economia de escala. Claro. E aí essa é a grande... Não existe um problema de custo produtividade. Do funcionário fica alta nesse caso. Fica alta nesse caso, exatamente. Rapidamente, qual é a iniciativa do setor? Qual é a negociação que se pretende agora com o governo? O que a gente precisa do governo é não entrar na exceção que entrou a construção civil na reoneração, primeira coisa. O governo voltar atrás na reoneração do setor. Do setor. Perfeito. Já que a construção civil é considerada intensiva de mão de obra, nós também somos. E somos o primeiro setor em emprego de mulheres. Então nós somos absolutamente intensivos de mão de obra, estão no mesmo grau de equilíbrio. Isso não seduziu a equipe econômica? Ainda não. Nunca seduz. É muito engraçado, mas nunca seduz. Por outro lado, a indústria têxtil, a indústria de confecção, ela sim sofre com a importação do produto chinês. A indústria de construção civil, ninguém importa um prédio, ninguém importa alguma coisa da China. Tem menos impacto. Tem muito menos impacto. Sem dúvida. Então, o impacto para a indústria de confecção dessa reoneração é catastrófico. O senhor vê um cenário rapidamente se mudando, no caso, para a indústria têxtil ou não, para a indústria da confecção ou não? Uma possibilidade de alguma mudança em posição ou não? Nós estamos tentando conversar com o ministro Meirelles e com o presidente Temer a respeito. Estamos aguardando um agendamento da reunião para mostrar a real situação que ficou ao setor. Vamos acompanhar o caso, Sr. Ronald. Tá. Obrigado pela entrevista. Imagina, disponha. Bom, agora a última notícia aqui do cenário econômico. Amanhã, a partir das 9 horas, ou seja, 9 horas da manhã,
a Receita Federal abre a consulta de restituição do imposto de renda de pessoas físicas referente aos exercícios de 2008 a 2016. São mais de 100 mil contribuintes que receberão o crédito bancário no dia 17 de abril. O total da devolução soma quase 217 milhões de reais. Boa parte será destinada a idosos e pessoas com deficiência ou doenças graves. O cenário econômico termina aqui. Na sequência tem os Corredores do Poder com Rosinha Kennedy. Eu volto amanhã, às 6 da tarde. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.